Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Mas não leia ainda. Eu quero contar uma história marcante da minha vida primeiro. Há mais ou menos 3 semanas, não foi, Ian? 1 mês, 3 semanas, por aí. Tivemos a brilhante ideia de fazer um passeio de caiaque. Ian e eu, só nós dois. E a gente pegou um caiaque lá no Caribeça. E para deixar a coisa bem emocionante, pensamos em ir até Ponta de Campina. E a gente foi, né? Bem lá profundo, bem longe da praia. E fomos até bem longe e tal. Chegou ali em frente à Praia do Macaco. As ondas estavam muito fortes. E o caiaque virou. O caiaque, tipo assim, ele não virou normal, entendeu? Ele virou lindamente. Ian perdeu 50 mil óculos, garrafas térmicas, a gente perdeu um monte de coisa. Foi um desespero. A gente passou um tempão tentando revirar o caiaque para colocar de novo ele arrumadinho para voltar. E não conseguimos. Levamos uns 5 caldos, aí dissemos, não, peraí, vamos para a praia. Depois a gente volta e tenta de novo. Viemos à praia, tentamos colocar de novo e não conseguimos. Levamos mais uns 15 quedas e foi horrível, assim, um desespero. O Ian estava achando muito divertido, estava rindo, eu estava apavorado, mas foi legal. No final, depois que a gente desistiu, fomos arrastar o caiaque. Estava muito pesado, a gente sofreu porque só tinha uma cordinha, tinha que ficar com a coluna assim abaixada, foi horrível. E quando o cara chegou, depois que a gente pediu ajuda, um carro veio depois de acho que uns 40 minutos, ele destampou uma torneirinha lá, que abriu e a água saiu. E era por isso que o caiaque estava pesado e a gente não conseguia arrastar. E olha que interessante, quando nós olhamos o barco e vemos o mar e vemos um barco no mar, sabemos que o barco está em seu habitat natural, porque o barco foi feito para estar na água, mas a água não foi feita para estar dentro do barco. Quando o barco é cheio de água, aí temos um problema. Este era o problema da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo estava sendo cheia pelo mundo. Vamos ler o texto? Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Versículo 14. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Versículo 15. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Versículo final. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos diante da tua palavra, Senhor. E nesse momento nós te pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Que ela possa hoje, Pai, transformar o nosso coração, porque ela tem poder para isso, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, nos torne mais responsivos e responsáveis a ela, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja de Pérgamo estava sendo invadida por alguns ensinamentos que nós podemos observar no texto. 2 homens, Nicolau, já no Novo Testamento, e um homem muito antigo, Balaão, do Velho Testamento. Esses homens introduziram na igreja um ensino segundo o qual a igreja não precisava se preocupar com a sua pureza. A igreja não precisava se preocupar com se contaminar com rituais e imoralidades. Sem perceber, a igreja de Pérgamo
recebeu esse ensino. E esta era a água entrando no barco de Pérgamo sem que ela percebesse. Queridos, eu quero dividir essa mensagem em duas lições. A primeira delas é: conheça os seus perigos. E a segunda delas é: submeta-se aos tratos do seu Salvador. Amém? Primeiro, conheça os seus perigos. Você já parou para pensar que nós não estamos em um local bom? Nossa cidade, a nossa cultura, ela não é favorável ao Evangelho. Você já parou para perceber que as conversas que se tem fora da igreja são cada vez mais imorais? Quem aqui tem irmão pequeno se preocupa muito, porque na idade da minha irmã eu não ouvia o que ela ouve hoje. As conversas, os diálogos, os relacionamentos são totalmente avessos. Casamentos são temporários. Namoros é coisa do passado. Manter pureza é coisa de gente brega. Conservadorismo virou insulto. Você já parou para perceber que você está no meio do fogo? Ser cristão aqui no meio. A igreja de Pérgamo, ela vivia isso muito claramente. Pérgamo foi uma cidade onde, desde antes do domínio romano, já era conhecida pelo paganismo. Haviam 4 templos. O templo de Zeus, Asclépio ou Esculápio, o templo de Dionísio e de Atena. As pessoas se juntavam para adorar deuses pagãos. Havia uma construção de 40 metros para Zeus. E haviam, a cerca de 500 metros adiante, vários templos pagãos. Havia ali uma miscigenação de filosofias e religiões, misticismo asiático. A medicina era algo totalmente místico naquela região. Haviam rituais de medicina envolvidos com paganismo. Inclusive o médico Galeno, muito famoso até hoje, era daquela região. Pérgamo era conhecida pela sua biblioteca vasta de 200 mil volumes, livros de origem grega, livros pagãos de adoração a deuses falsos. Pérgamo era uma cidade que havia muita correspondência, foi daqui que surgiu o nome pergaminho, onde eram escritas mensagens em peles de animal. E Pérgamo era essa cidade cheia de vida, de paganismo, de imoralidades. E para um cristão viver ali não era fácil. Porque imagine, alguém chega para você, cristão de Pérgamo, e diz: qual é o templo da sua adoração? A qual templo você vai? E o cristão fala: o meu templo sou eu. Cristo habita em mim. Eu não preciso de um templo físico para encontrar Deus. Qual é o livro que você vai ler hoje? A Bíblia, a Sagrada Palavra de Deus. Mas temos tantos volumes aqui. Eu fico com a Palavra de Deus. Você não vai recorrer ao ritual e adoração a Esculápio para ser curado? E o cristão fala: Cristo é a minha cura e a minha salvação. Não era fácil viver ali. Ali você perdia emprego, perdia convívio social, era expulso de casa, seus bens eram saqueados, porque você era um cristão. E Cristo chega e se apresenta ao povo dizendo: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Talvez seja uma comparação, não se sabe ao certo, mas uma para dar repreensão e outra para curar, como símbolo de instrumento cirúrgico. E a mensagem de Deus àquela igreja, o Rei dos Reis, aparece em Pérgamo e fala: eu sei onde você habita, eu sei onde você vive. É como se Deus estivesse dizendo: igreja, eu sei que esse local é terrível, eu sei que o mundo está batendo em vocês, mas fui eu quem vos escolhi para estar aí. Fui eu quem levantou vocês aí. Deus não está alheio, queridos, às nossas lutas. Deus não está indiferente ou tampouco desconhece nossas lutas. Cristo fala para a igreja: eu sei das tentações, eu sei dos perigos, das quedas, eu sei.
Você consegue encontrar conforto nisso? Saber que o Senhor Jesus não te jogou aqui no mundo. O Senhor Jesus não deixou você desamparado. Ele colocou você aqui e Ele sabe onde você habita. Deus não está alheio, queridos, à nossa dificuldade em viver de modo santo. E Ele fala: eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Isso é uma das coisas mais fortes que eu já li na Bíblia. Onde está o trono de Satanás? Não se sabe o que é o trono de Satanás. Pode ser o domínio de César, onde havia um templo e César era adorado, todos deveriam dizer: César é o Senhor. E sabemos que quando o homem se assenta ao trono, Satanás é quem governa. Não se sabe se era em referência a Esculápio, cujo símbolo é uma serpente, que até hoje é um emblema da medicina, e foi o animal usado, o animal pelo qual se transfigurou Satanás no Éden. Não se sabe ao certo qual é o significado do trono de Satanás. Mas o que Cristo quer deixar bem claro para eles é: eu sei que vocês não estão no melhor lugar. Vocês estão sujeitos a provas. Olhem para Antipas. Vocês permanecem fiéis mesmo quando Antipas foi morto. A história conta que Antipas era um cristão que foi colocado num touro de metal oco. Era um metal de bronze. Ele foi colocado dentro desse metal e posto numa fornalha. Enquanto ele assava lá dentro, os seus gritos faziam parecer que o touro estava gritando. E isso divertia a multidão. Antipas foi morto para a diversão daquele povo. E Cristo fala: olha, eu sei onde vocês habitam. É o trono de Satanás. Tenham cuidado, e o alerta de Cristo é: não se encantem com o mundo. Não se afeiçoem tanto com o mundo. Cuidado com a consciência de vocês. Porque no meio desse povo, vocês podem começar a assimilar coisas que não provêm de mim. Pense, você cristão, na sua consciência. Há coisas que você tolera hoje que não tolerava há um tempo. Há pecados que são tão normais no nosso meio que sequer nós entendemos mais como pecado. E o alerta de Cristo para a igreja de hoje é: cuidado. Cuidado com a tolerância de vocês. Aqui não é o lugar de aprender. Vocês não vão aprender com o mundo. A cidade de vocês está nos céus. John Bunyan falava que havia um perigo entre a cidade exterior e a cidade interior, a cidade do coração do homem. E ele falava que por vezes a cidade do coração era apenas um reflexo da cidade interior, da cidade exterior. E será que o seu coração, querido, a sua cidade aqui dentro, não está também tão indiferente para Deus? Será que o seu coração, a cidade do seu coração não está tão longe de Deus, tolerando o que você não deveria tolerar? Como é que você pensa? Você pensa igual ao mundo? Como é que você se apaixona por alguém? Quando você olha uma garota ou um garoto, por que você se apaixona por ele, por ela? O que você procura é exatamente a mesma coisa que aqueles que não têm a Cristo procuram? Como é que você lida com os seus sonhos? Você fez deles um Deus ou um instrumento para servir a Deus? Como é que você pensa a sua vida? Você é do tipo irresponsável, carpe diem, total, que não tem compromisso com nada, como se não houvesse um Deus que te deu um mandamento, uma ordem, uma vida, uma vocação? Pense, queridos, Cristo está chacoalhando a igreja e dizendo: olha, eu sei que vocês estão sendo fiéis, eu sei da luta, da perseguição, eu vi Antipas morrer, mas cuidado, aí é o trono de Satanás. Não se afeiçoe tanto a esse lugar.
E perceba como Deus ele é maravilhoso, porque Ele mostra a coisa boa, Ele mostra a obediência, o ponto positivo de Pérgamo, mas Ele não esquece de chacoalhar o povo. Sabe, isso que Antônio falou agora é muito importante. Você deve olhar para si mesmo e sempre buscar reconstruir o que você mesmo destruiu. Sabe, quando eu era pequeno, eu gostava muito de desenhar. E eu nunca fui muito bom em desenho. Mas eu sempre entregava meus desenhos ao meu pai. E ele dizia, meu filho está maravilhoso. Eu fui crescendo e vendo que era tudo feio, horrível. Mas aquele ato, ele alegrava o coração do meu pai. Deus é assim, queridos. Ele sabe que nós não conseguimos obedecer perfeitamente. Mas Ele observa o esforço do cristão e pega aquela obediência ainda com alguns rabiscos e diz, meu filho, está ótimo, parabéns. Agora corrija isso aqui. Melhore nisso aqui. É o que Deus está fazendo. Você não é perfeito, meu irmão. Eu não sou perfeito. A igreja de Pérgamo venceu onde a maior parte perdeu. Mas ainda havia algo de Deus contra eles. E vamos ver o que Deus tinha contra esse povo. No entanto, eu tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm pessoas aí que estão namorando com os ensinos de Balaão e com os ensinos do Nicolau. Queridos, quem foram esses homens? Nicolau já surgiu no Novo Testamento. Alguns pensam ser um diácono da igreja primitiva. Não creio que seja, mas tem gente muito melhor que eu, muito mais inteligente que eu, que acha que é. Não creio que seja. Mas ele tinha um pensamento gnóstico, semelhante ao que vamos ver agora em Balaão. Por isso que só Balaão é citado com exemplos, porque Nicolau apenas concordava com o ensino dele. Quem foi Balaão? Na história antiga da igreja, no Velho Testamento, Balaão era um profeta. Era um profeta que foi contratado, foi subornado por um homem chamado Balaque. Vamos prestar atenção nisso. Balaque, que era um homem da terra dos Moabitas, comprou Balaão e disse, Balaão, profetiza contra o povo de Israel e destrói aquele povo. Balaão aceitou o dinheiro e disse, ok, vou lá. Profetizou uma vez, duas, três. E toda vez Deus revertia esse mal em bênção para Israel. Balaão não podia profetizar contra Israel porque o Senhor de Israel não permitia. E aí Balaão, por ser muito esperto, chegou para Balaque e disse, olha, eu não posso profetizar contra eles, mas há outra forma de destruir aquele povo. Pega as mulheres mais bonitas do teu povo, prostitutas, envia essas prostitutas para a terra de Israel e deixe-as lá. Os homens de Israel, pouco a pouco, vão se afeiçoar por elas, vão casar com elas. Passo a passo, eles estarão adorando aos deuses delas, fazendo os mesmos rituais que elas fazem. E Balaque, aquele povo não poderá mais ser testemunha do Deus de Israel, porque eles não vão mais parecer com o Deus de Israel. A distinção que havia neles vai sumir. Eles vão ser igual a qualquer outro povo e você terá vencido o povo de Israel. Eu quero que você preste atenção nisso. O povo de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, estava sendo afligida. Provações físicas, gente morrendo. Mataram Antipas, foi um espetáculo público. Satanás estava batendo naquele povo e o povo estava resistindo. Mas Satanás usou outra estratégia. Eu vou contaminá-los devagar. É como alguém que quer derrubar uma árvore muito grande,
e não tem equipamento para isso. E ele faz um buraco na árvore e coloca veneno nela. E ela vai se destruindo. Sabe, Satanás bateu pesado naquele povo. É como alguém que vai dormir e sempre fecha a porta de casa. E tem a porta da frente e fecha a porta da frente, mas nunca fecha a porta de trás. Como se o ladrão só pudesse vir pela porta da frente. Satanás bateu naquela porta e a porta estava bem fechada, mas havia uma porta de trás que eles negligenciaram. E Satanás colocou o pé naquela porta e estava entrando na igreja. Queridos, nós não podemos ser um povo que tem uma teologia limpa, clara, profunda, mas um povo que tem uma consciência dura para com Deus. Um povo que não se distingue do mundo. Satanás está batendo na porta de trás. Tome cuidado com isso. Essa é a razão de muitos crentes ainda viverem presos a pecados que assolam tão cruelmente os ímpios. Temos uma boa teologia, temos uma boa igreja, uma boa convivência com os irmãos, mas, meu irmão, há mundo dentro de você. Há pecado dentro de você. Você precisa cuidar disso. Sabe, Tiago chamou de adúltero. Adúltero, você cristão, que diz ser amigo de Deus, que professa a fé em Cristo, mas que está de amizade com o mundo. Você não sabe que fazer amizade com o mundo é fazer inimizade com Deus? Você é um adúltero espiritual. E ele fala mais, ele diz: vocês não sabem que tem um Espírito Santo que é ciumento? Que tem ciúmes de vocês? Vocês foram comprados. Vocês não foram simplesmente perdoados. Vocês não foram simplesmente trazidos para perto. Cristo pagou um alto preço por vocês. Jesus morreu, não foi para você brincar com o seu pecado. Jesus morreu por seus pecados, para você não morrer neles. Então, por que insistimos em tratar pecado como qualquer outra coisa que não pecado? O velho homem, meu irmão, não é para ser tratado, medicado, é para ser morto e crucificado. Tome cuidado com isso. Tome cuidado, porque a imoralidade sexual e a imoralidade religiosa são perigos que destroem a igreja tanto quanto qualquer outro perigo. E o pior é que ele é sorrateiro. Você não percebe até já estar viciado no pecado, até já se tornar um refém temporário do pecado. Avalie dentro de si mesmo. Use a luz do Evangelho para passear nos quartos do seu coração e procure o que há em mim que não deveria mais haver. O que é que eu estou tolerando deste mundo que não deveria tolerar? Nós precisamos disso, irmãos, porque entendemos que a igreja é como um barco que deve estar na água. A igreja deve estar no mundo. Nós temos uma missão que não se restringe a isto aqui, a reunir e falar a palavra. Isso é o ápice, isso é o guia de tudo. Mas todo cristão tem um dever fora das paredes da igreja. Temos um dever de trabalhar pela redenção da cultura, da política, da ciência, das artes. Temos que trabalhar para redimir tudo isso, mas nós não podemos redimir o pecado para Deus. O pecado será sempre pecado. Isso você não pode redimir. Então tenha cuidado, querido, com o que você brinca. Tenha cuidado para que as suas palavras e conversas não sejam iguais a de todo mundo. Para que as suas
noites de sábado não sejam iguais a de todo mundo. Tenham cuidado, porque vocês são um povo chamado para testemunhar de Cristo. E você não fará isso se não se parecer com Ele. Conheça os seus perigos. Saiba dos perigos que há fora de você e dentro de você. Não tolere o pecado. Ainda que bem maquiado, ainda que bem vestido, não tolere o pecado. Tenha cuidado, meu irmão, para não cochilar. Tenha cuidado para não fechar os olhos na caminhada cristã. Tenha cuidado para não se acostumar com o solo onde você está pisando. Paulo falou: desperta você que dorme. Pedro falou: Satanás está ao vosso redor, está procurando uma brecha para atacar vocês. Cristo falou: vigiem e orem para não caírem em tentação. O próprio Cristo falou: Pedro, Satanás pediu para tragar a sua fé, mas eu orei por você. Nós não estamos, queridos, isentos desses perigos. Ainda não. Ainda não estamos. Portanto, tenhamos cuidado como igreja, para não sermos iguais ao mundo. Porque se o sal não servir mais para a sua função, para que ele serve? Se a lamparina for posta embaixo da mesa, para que ela serve? Cristo resgatou você integralmente. Deus não resgatou o seu coração apenas, a sua mente apenas, as suas obras apenas. Deus resgatou seu corpo, sua alma e o seu espírito. Todos eles pertencem a Cristo. Devem pertencer a Cristo. Amém, irmãos? A segunda metade da mensagem: submeta-se aos tratos do seu Salvador. Sabe, uma vez que Deus ele nos mostra, nos traz luz aqui dentro, é maravilhoso, porque o mesmo Deus traz consolo, respostas, caminhos para seguirmos. E vamos ver o que Deus pede de nós. No verso 16 ele pede a primeira e a chave de todas as outras medidas: arrependam-se. Não sei se você percebeu, mas o arrependimento, biblicamente, ele é mais citado do que a perfeição. Quando Deus fala para a igreja, ele fala mais em arrependimento do que em perfeição. Queridos, o que Deus quer de nós aqui é o que Ele sempre quer de nós: arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. E você já deve ter ouvido 3.000 conceitos sobre arrependimento. Portanto, eu quero trazer algumas medidas práticas para arrependimento. Entendendo que o arrependimento não é remorso, não é passar mal por causa de um pecado, mas que o arrependimento é lutar contra o pecado ainda quando o seu coração gosta dele. O arrependimento é olhar o pecado face a face e dizer: eu estou apaixonado por você, mas eu vou destruir você. Cristo nos convoca a fazer uma guerra contra o nosso pecado. O problema na vida cristã de tratarmos pecados assim, de modo anos tratando pecados, é que não tratamos eles sério. Quando você vai a um médico,
você está doente, você não quer passar 30 anos num tratamento. Você quer um tratamento que te resolva logo. E Cristo nos deu um tratamento que resolve qualquer problema nosso. A palavra de Deus, ela resolve qualquer pecado. O perdão de Deus, ele é suficiente para perdoar qualquer pecado. Então, entenda que se você é preso ao egoísmo, às imoralidades religiosas ou sexuais, preso à idolatria, que tudo é idolatria, bem dizer, você não precisa de 10 anos de carreira cristã para ser liberto disso. Deus não está dizendo à igreja, olha, relaxa que daqui a pouco você vai amadurecer e seu pecado vai embora. Relaxa que isso aqui é coisa de novo convertido. Não. Ele fala, olha, se arrependa agora. Trate isso agora. Nós costumamos lidar com o pecado de modo muito pacífico. Ele aparece uma vez hoje, aparece outra vez daqui a 2 semanas, daqui a 3 dias. E vamos entendendo que ele está por aí. De vez em quando ele aparece, mas nós não encaramos e dizemos, você tem que sair daqui. Somos muito diplomatas com nossos pecados. Tratamos eles com muita paz, com muita leveza. Quando eu olho para Cristo, eu vejo o oposto disso. Cristo olhou os pecados dos homens e disse, vem cá. Colocou em suas costas, subiu a estrada de Jerusalém, foi para o Calvário e de uma vez por todas consumou a morte pelos nossos pecados. Cristo foi tão rápido, queridos. Ele entendeu a natureza cruel do pecado porque ela ofende diretamente a Deus. E ele falou, olha, eu não vou brincar com isso, eu vou acabar com isso logo. Tomou a cruz, foi ao Calvário e morreu. E nós temos muita paz com os pecados. O que Cristo quer de você, meu irmão, é que você seja um lutador. Lute, guerreie contra o teu pecado. Não deixe que ele passeie na sua vida, nos seus dias, enquanto você está sendo destruído, minado e achando que nada está acontecendo, achando que você está muito bem porque você está resistindo às tentações e aparências más do pecado. Satanás está batendo pesado no mundo, destruindo todo mundo com drogas e criminalidade. Eu estou só com o pecado da pornografia e achar que isso é normal. Não é normal. Satanás está minando, envenenando essa árvore. Você precisa cuidar disso. Portanto, arrependa-se. Comece a remover, meu irmão, a água do seu barco. Comece a rever os seus conceitos, suas conversas. Comece a rever o modo como você trata as pessoas, como você trata os seus sonhos. Porque o mal nem sempre é aparente. Paulo falou que Satanás pode se vestir até de um anjo de luz. O pecado não tem cara feia. Ele pode ser a coisa mais linda que você imagina e está destruindo sua vida. E ser a razão pela qual você não consegue ter firmeza e constância espiritual. Já experimentou uma montanha-russa? Meu brinquedo favorito de qualquer parque. Eu adoro montanhas russas. Mas não queira viver assim. Não queira viver com Deus nessa instabilidade. A estabilidade com Cristo é muito melhor. O primeiro passo é arrependa-se. O segundo, e está implícito aqui, lute. Lute contra o seu pecado. No entanto, a luta... Todos estão ouvindo? A luta pela qual Cristo fala nesse texto é outra. Cristo não está falando agora da nossa luta contra o nosso pecado. Isso ele deixou lá no arrependimento. Ele agora fala que o próprio Cristo virá e lutará contra esse povo. Jesus está falando, olha, ele reúne a igreja e diz, tem gente aí que está
cheia de mundanismo, eu virei e eu lutarei contra vocês. Eu virei e eu vou batalhar contra isso em vocês. E queridos, isso é uma bênção. É uma bênção quando Deus vem e luta contra o nosso pecado. É uma bênção quando Deus vem e luta contra o mundo que habita em nós. Quando Deus vem e luta contra o nosso mau comprometimento, contra a nossa perversidade. Nem sempre quando Deus luta contra alguém é para destruir. Ele vem lutar contra nós para nos tornar mais santos. Ele vem com a sua espada, que é a palavra de Deus, ferir nosso coração para nos santificar. Castigo é ser deixado só. Castigo é quando Deus não está nem aí para você. Teve uma garota que foi presa. Ela se envolveu com tráfico de drogas, uma quadrilha de um bairro. E ela chamou o pastor da igreja local, uma igreja que ela frequentou quando mais nova. E ela disse: pastor, diga aos seus jovens que não é bom quando seu pai e a sua mãe não te corrigem e não te colocam no caminho certo. Não é bom quando eles fazem isso. Porque eu saía de casa, meu pai nunca perguntou para onde eu ia, nunca perguntou que horas eu vou chegar em casa. Quando chegava, nunca perguntava onde eu estava. Pouco a pouco me envolvi com drogas. Comecei a vender drogas. Me envolvi com uma quadrilha e estou sendo presa agora. Ah, se meu pai tivesse me deixado presa em casa. Ah, se meu pai tivesse me castigado por sair de casa. Diga aos seus jovens, pastor, que não é bom quando teus pais não te corrigem. Sabe, irmãos, vocês já agradeceram a Deus porque Ele é um Salvador que se importa com a gente. É um Salvador que faz isso lutando contra nossos pecados, lutando contra a nossa perversidão, lutando contra nossos desvios. Se você está em Cristo, meu irmão, eu lhe asseguro que Cristo lutará contra você. Ele vai derrubar você. Toda vez que você quiser fugir, Ele vai te alcançar. Se não fosse assim, meus irmãos, nós veríamos o inferno milhares de vezes. Mas louvado seja Deus, porque Ele é um Salvador que se importa. Ele é um Salvador que luta contra o pecado da sua própria igreja. Sabe aquela imagem do Velho Testamento de Cristo, o noivo, curando as rugas, as feridas da noiva? É interessante porque as noivas nunca querem o noivo perto no dia do casamento. Isso é quase uma lei. O noivo fica bem longe, a noiva vai passar o dia de princesa se maquiando e fazendo tudo. E o noivo só pode ver a noiva na hora do casamento. Não é assim? O mundo, não é assim que a banda toca aqui. Cristo é um noivo diferente. Cristo não está passando o dia jogando videogame com os amigos enquanto a noiva está se preparando para o casamento. Cristo está lá, ao lado da noiva, e Ele está limpando as feridas da noiva, colocando remédios que por vezes doem, mas está preparando a noiva para o grande casamento. Que noivo maravilhoso nós temos! Que noivo maravilhoso a igreja de Cristo tem. Ele virá, queridos, e lutará contra você. E a pergunta que fica é: você irá se submeter aos tratos de Cristo? Renda-se. O meu conselho a você é: renda-se a Cristo. Quando Ele vier contra você, a melhor postura é a rendição. A terceira e última, e para encerrar, é o encorajamento. Deus faz uma promessa.
Interessante que o mundo, ele costuma prometer muito mais do que ele pode dar. Deus, ele faz o oposto. Deus, ele nos promete algo. Ele promete aqui. Ele promete algo e quando nós experimentamos isso, nós entendemos que é muito melhor do que podíamos sequer imaginar. E qual é a promessa de Deus? Veja comigo no verso final. Ele começa dizendo ao vencedor. As palavras de encorajamento começam dizendo ao vencedor. Deus está dizendo, olha, aquele que largar o mundo, aquele que abrir mão de viver como o mundo vive, aquele que decidir andar ao meu lado, este terá uma recompensa. Este provará de algo que o mundo nunca provou e nunca provará. E ele chama você, meu irmão, de vencedor. Se você segue a Cristo, você é vencedor segundo Cristo. Seguir a Cristo pode ser a coisa mais cafona, pode ser a coisa mais ridícula hoje, na escola, na faculdade, no trabalho, onde for. Ser cristão pode ser a coisa mais ridícula. Manter a pureza no coração, nas mãos, nas obras, pode ser a coisa mais ridícula. Você pode ser taxado como o perdedor, o fracasso. Vão apontar o dedo e vão dizer, cara, você está perdendo o melhor da vida. Mas Deus fala, você é um vencedor. Você é um vencedor. Esta vitória eles não conhecerão, mas você é um vencedor. E ao vencedor, diz Cristo, eu darei do maná escondido. Não há dúvidas, irmãos, que o maná escondido de Deus é Cristo. O alimento, o pão vivo que desceu dos céus para a terra, o alimento que está disposto para nós, é o próprio Cristo. O mundo se alimenta da comida do filho pródigo, do resto da comida dos porcos. A igreja tem Cristo, o alimento que o mundo não conhece. Cristo é o maná de Deus. Lembre-se, o maná é providência, ele vem do céu para nós. Significa que você não precisa lutar para merecer Cristo, lutar para conseguir que Deus lhe dê alegria em Cristo, lutar para que Deus dê Cristo a você. Ele está dado para você. Cristo falou, olha, este é o meu corpo. O pão simboliza o meu corpo que está sendo dado para vocês, está sendo dado a vós. Ele fala, eu sou a água da vida, bebam de mim. Quem estiver sede, venha e beba de mim. O profeta falou, quem estiver sem dinheiro, venha e compre de mim. Cristo é o nosso alimento, é de graça. É de graça. O Evangelho de Cristo nos promove e nos oferece alegria em Cristo. Meu irmão, essa ideia de que para ser cristão tem que abandonar o prazer, isso é mentira. É mentira o que fizeram nos séculos passados de se esconder em mosteiros e achar que se privar do prazer é buscar santidade. Isso é mentira. O Evangelho nos diz, olha, vocês conhecerão um prazer maior. O prazer maior é Cristo. Vocês vão olhar para os antigos prazeres e vão ter nojo deles. Você era aquele filho pródigo que estava comendo aquela comida de porcos. Há um banquete preparado por seu pai para você. Você vai se satisfazer com aquilo? Você tem um banquete, e esse banquete é Cristo. Felizes, Apocalipse 19, felizes todos aqueles chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Cristo será o nosso alimento. Não faltará, eu lhe asseguro, meu irmão, não faltará felicidade e satisfação no seu coração se você buscar Cristo. Se buscar o mundo, vai faltar. Vai faltar porque ele promete muito e não cumpre nada. Mas se você buscar a Cristo, você será satisfeito eternamente. O segundo prêmio que Deus dá ao vencedor
é uma pedra branca. Uma pedra branca com um novo nome que está escrito ali. E não há muita concordância quanto ao que significa essa pedra branca. Há muitos estudiosos que pensam ser uma coisa ou outra. Eu penso que há dois significados. O primeiro significado é um significado meio jurídico. Antigamente, quando um júri chegava a um veredito, havia um vaso e colocavam duas pedras, uma preta e uma branca. E o vaso era selado e entregue ao juiz. Ele abria e expunha a pedra. A pedra preta significava culpado. A pedra branca significava inocente, absolvido. Eu acredito, meus irmãos, que isto aqui é uma demonstração da nossa justificação. Naquele dia, queridos, quando Cristo reunir a maior família da terra, todos os povos salvos por Cristo estiverem juntos, Deus julgará todo o mundo e a igreja verá o seu veredito em uma pedra branca. Vocês são justificados. Você que hoje sofre porque os seus pecados mancham você, os seus pecados tingem essa pedra branca e fazem dela parecer tão feia. Naquele dia, irmãos, nós estaremos totalmente santos. Nós estaremos totalmente limpos. Fomos lavados pelo sangue de Cristo. Não restará mancha alguma em nós. Inocentes. Santos aos olhos de Deus. Os céus e a terra vão olhar para os filhos de Deus e vão vislumbrar a obra de Deus em nós, santos, comprados pelo sangue de Cristo. Seus pecados foram perdoados na cruz. Jesus pagou por eles. Jesus recebeu a pedra preta de Deus para você receber a pedra branca. A cruz, meu irmão, ela só é necessária por sua culpa. A cruz só é necessária por seu pecado. Mas a cruz só veio a existir porque mesmo assim Deus o amou. Quando Ele olhou para você pecado, pecado e pecado, Ele não tinha dever de lhe salvar. Ele viu sim teus pecados, mas Ele decidiu, apesar deles, salvar você. Deus o amou, apesar de seus pecados. É por isso que você pode dizer: se eu olho para mim, eu não vejo como ser salvo. Mas se eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Por causa de Cristo, nós somos salvos. O segundo significado é a intimidade que teremos com Deus. Casais se tratam de um modo em público. Chamam-se de nomes normais até, mas no seu trato pessoal e íntimo, eles têm nomes específicos e carinhosos um para o outro. Nomes que ficam escondidos, secretos entre eles. Nomes que não são publicizados, que não são comunidade, são intimidade. No céu, meu irmão, é verdade, a maior família estará reunida e haverá uma grande festa naquele céu. No entanto, Deus terá um trato específico com cada indivíduo. Deus olhará você olho a olho. Deus falará: meu filho, com você. Deus estará em um relacionamento pessoal, íntimo com você. Sabe aquela satisfação que nós buscamos na nossa vida cristã e batemos no coração dizendo: por favor, meu coração, ame mais a Cristo, deseje mais a Cristo, queira mais estar com Cristo. Meus queridos, naquele dia, quando esse dia chegar, nós seremos totalmente preenchidos com a glória do Senhor. Assim como a glória de Deus enche os céus, enche o mar e a terra, ela encherá o seu povo. Vamos adorar a Deus como nunca fizemos antes.
Vamos ter a alegria como nunca tivemos antes. Vamos estar face a face. Deus olhará para cada um de nós e nos chamará por um nome que apenas nós conheceremos. É verdade que daqui para lá, pecados, angústias, sofrimentos, desilusões, quedas, barrancos, eles vão nos perseguir, vão chegar até a porta dos céus. Mas lá, meus irmãos, eles vão se despedir eternamente de nós. No céu não entrará nada disso. No céu teremos apenas Cristo e Ele será tudo. Ele será o nosso pão, Ele será a nossa luz, a nossa glória, a nossa riqueza. Ele será tudo em todos naquele lugar. Você vai se submeter aos tratos do seu Salvador? Essa é a pergunta que eu quero que você leve para casa. Como você lida com os perigos que estão ao seu redor? Como você lida com os perigos que estão tão bem confortáveis em seu coração? E como você vai lidar com a luta de Cristo contra você? Meu desejo, meus irmãos, é que Cristo promova em nós um senso de responsabilidade cristã, de responsabilidade espiritual, mas um senso de deleite e de segurança, de saber que até nesses dias de luta, Ele estará conosco. Vamos orar? Pai amado, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus que não tinhas o dever de se revelar a nós, Paizinho, mas fizeste isto, Paizinho, em Cristo. Obrigado porque essa mensagem de Cristo para a igreja ela é importante hoje, Pai. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aplique em nosso coração, Pai. É verdade, Senhor, que ainda passamos por perigos e por vezes, Paizinho, nós nos acostumamos com o mundo, Paizinho, a cidade onde estamos. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos faça lembrar que a nossa cidade está nos céus, preparada por Ti, Pai. Nossa cidadania é Tua, Senhor, está em Ti, Deus. Em nome de Jesus, Paizinho, nos livre, Pai, das ciladas de Satanás, Pai. Nos livre dos pecados que são invisíveis, Paizinho. Os pecados que estão camuflados em nós. Em nome de Jesus, Pai, usa a Tua igreja para nos revelar nossos próprios pecados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra possa transformar o nosso coração, o nosso viver, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, vem, Senhor, vem nos tratar, porque Tu és o nosso médico, Senhor. Tu és aquele que nos criou, que nos conhece, e não há ninguém melhor do que o Senhor para curar o nosso coração. Obrigado porque temos a certeza que um dia seremos totalmente limpos. Por causa de Cristo, Pai, nós temos a eternidade segura. Nós sabemos que haverão lutas daqui para lá, mas sabemos que temos uma vitória certa em Cristo. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por este grande guerreiro vitorioso chamado Jesus Cristo. Obrigado porque Ele é a nossa vitória. Nós estamos nele, Senhor. Ele habita em nós. E que assim vivamos, Pai, em coerência santa, Pai. Em coerência com o Evangelho ao qual nós professamos e cremos. E que o mundo, Senhor, seja transformado por meio da vida dos Teus cristãos, Pai. Da vida do Teu povo, Pai. Que o mundo veja a igreja do Senhor, veja Cristo por meio de nós. E tenha desejo por este Cristo. Em nome de Jesus, Pai, esta é a minha oração. Amém.